Muito bom dia. Hoje vamos para a quinta e a última parte da reportagem intitulada A Mensagem Imortal do Bhagavad Gita, que foi feita por Margaret Wolf, respondida por Brother Ananda Moy, da Self-Realization Fellowship. Se você ainda não assistiu às anteriores, eu convido a assistir, pois nessa entrevista Ananda Moy responde a perguntas sobre o Bhagavad Gita, e foi um texto que recebemos em um retiro de silêncio que realizamos no meados de maio aqui em Fortaleza, na verdade do Grupo Meditação de Fortaleza, mas o retiro de silêncio foi no Mosteiro dos Jesuítas em Baturité. E eu resolvi compartilhar estes textos, teve este e outro, que foi compartilhado pelo conteúdo que agrega em nossas vidas, questões práticas. Então, a última pergunta que nós passaremos, que eu lerei sobre esta entrevista, é o seguinte. Pergunta a repórter: me impressionou que... desculpa. Qual a mensagem essencial do Gita? Seu coração e alma. Então responde Ananda Moy: o Gita nos diz que nosso corpo e mente são um campo de batalha, onde as guerras das paixões e as invasões imprevisíveis de diferentes humores e pensamento estão sendo constantemente travadas. O objetivo do yogi é dissolver suas complexidades em simplicidade ao despertar a memória de sua verdadeira natureza, a alma imutável. A doutrina espírita também fala que, em essência, nós somos espíritos, que a vida primária, a vida primeira, a vida principal é a vida do espírito. A vida material ela é secundária. Quando chegamos ao caminho espiritual pela primeira vez, sentimos que finalmente temos um propósito na vida. Começamos a entender por que estamos aqui. Velhos hábitos parecem desaparecer. Então pensamos, estou livre de tudo isso. Mas depois de um tempo, nosso entusiasmo inicial se esgota. E é quando a verdadeira batalha começa. Descobrimos que os velhos padrões de hábito que pensávamos ter ido embora estavam apenas no banco de trás. Eles voltam porque os hábitos espirituais mais profundos ainda não foram firmemente estabelecidos. É quando queremos desistir. Como Arjuna, ficamos desanimados diante de tudo que temos que enfrentar. É igual à parábola do semeador que Jesus conta, porque muitas vezes ao chegarmos em uma religião, em uma doutrina, em uma filosofia, estamos cheios de gás, ficamos super empolgados, mas com o passar do tempo, porque todo o desafio que temos é conosco, é a nossa transformação, é a nossa mudança, e é disso que Ananda Moy vai falar agora, quando ele diz: a mensagem de Krishna para Arjuna é, e para todos nós é, você tem que lutar. Não há outra maneira. Você é um guerreiro. Paramahansaji nos diz, cada pessoa tem que lutar a própria batalha de Kurukshetra. É uma guerra não apenas digna de ser vencida, mas na ordem divina do universo e da relação eterna entre a alma e Deus. Uma guerra que mais cedo ou mais tarde deve ser vencida, porque a gente precisa progredir, a gente precisa superar nossas falhas, a gente precisa aprender, a gente precisa romper com os velhos hábitos. Ele não está apenas dizendo que podemos conseguir, ele está nos assegurando que conseguiremos, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? O mestre nos diz repetidamente, se você cair, levante-se e siga em frente. Se você cair novamente e achar que não pode se levantar, levante-se e siga em frente. É como se fosse levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. No final do Gita, Arjuna expressa tão belamente a atitude de um verdadeiro discípulo, quando diz, agirei,
de acordo com a tua palavra. Essa é a atitude do guerreiro espiritual. Mesmo que eu ache difícil, às vezes até impossível, ainda assim farei o esforço. Como Jesus, no momento da cruz, diz: Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha. E finaliza ele: gradualmente, a vida espiritual se torna natural e todo o quadro muda. Você vê que não é apenas uma batalha. Deus está lá. Mesmo quando o caminho à frente parece escuro, você sabe que dentro da escuridão está a luz de Deus. E cada vez mais isso se torna a sua realidade. No final, você percebe que nunca foi o ego, nunca foram os erros que você cometeu. Você sempre foi uma alma perfeita, porque vai burilando, vai descortinando as máscaras, as camadas de imperfeição que nos cobrem, mas nós somos seres de luz, essa é a nossa essência. E Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Assim, amado irmão, amada irmã, espero que você tenha aproveitado a leitura destes textos que nós apresentamos, este e outro, que foi de Siri Dayamata, também muito bonito, falando do Gita, né? Sobre a humildade, a virtude yogi, a visão yogi cristã da humildade. Então, que você, se não tiver assistido as partes anteriores e o artigo anterior, está aí no Instagram, como também no YouTube e no Spotify entre nós, tá bom? Muita paz, muita luz, fica com Deus e tenha um dia abençoado, que assim seja.